A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje eu quero fazer uso do texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a vida da igreja, dos primeiros discípulos e daqueles que estavam com eles. E um reboliço ocorre, as pessoas que estavam em Jerusalém, foi onde ocorreu a descida do Espírito Santo, que os discípulos e alguns outros irmãos estavam reunidos em Jerusalém, esperando a descida do Espírito, que tinha sido uma promessa. Quando isso acontece, ocorre esse reboliço, e as pessoas que estavam em Jerusalém são tomadas, são atentadas para aquele fato, ficam sem entender, e aí Pedro toma a palavra e vai explicar o que estava ocorrendo ali com eles. E aí eu quero ler Atos 2, versos 16 e 17. Mas o que está acontecendo, vai dizer Pedro, né, é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. E Pedro continua falando sobre a profecia do profeta Joel. A gente está pensando no tema Natal, cumprimento de uma promessa. E eu diria que Pedro, a palavra de Deus está nos mostrando hoje, que quando Jesus vem, ele também traz o poder do alto para as nossas vidas, e que isso era uma promessa, como Pedro aqui vai mostrar. Vai citar o profeta Joel. Ele poderia citar, não é, Isaías, ele poderia citar Ezequiel, enfim, vários outros profetas. Vai falar sobre o tempo do Messias, que seria um tempo onde o poder de Deus estaria sobre a carne e o sangue humano daqueles que aceitassem o Messias. Então a gente até falou sobre isso na reflexão do culto de Natal, de que Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa de Deus para nossas vidas, que nos leva a vivermos outras promessas. E uma dessas promessas é esse empoderamento de Deus quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos leva a termos capacitações que vão além da nossa capacidade humana. E é por isso que não existe crente sem o Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo é fundamental para a gente viver a nossa fé, como também para fazermos a obra de Deus. Então Pedro está explicando aqui que a descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa, de que Jesus iria derramar, o Messias, Deus, iria derramar o seu poder na figura do Espírito Santo, não só sobre alguns, porque esse foi o problema dos judeus e ainda querer se ver eles apenas como o povo escolhido. O Messias para o judeu iria implantar uma nova realidade, um novo tempo, mas sob a liderança dos judeus. Então é uma visão muito obtusa, fechada. E existem crentes que têm essa visão também, infelizmente. Quando na verdade Pedro vai dizer aqui no verso 17, que o profeta Joel vai dizer lá que o Espírito Santo desceria sobre toda a humanidade. Os servos, as pessoas mais simples, as pessoas longínquas, seriam alvo dessa promessa. Então, meus irmãos, assim, resumindo, o Natal é o cumprimento de uma promessa, de que agora nós temos um poder do alto agindo na nossa vida, tanto que no nascimento de Jesus a gente vê ali homens, anjos, terra e céu sendo conectados por meio da vinda de Jesus Cristo. Obviamente que aqui já na sua ressurreição ele vai lá em Atos 1:8 prometer que do alto viria poder, e veio poder.
e esse poder também está nas nossas vidas. Claro que alguns acham que o poder do Espírito Santo, ou o poder que vem do alto, se dá apenas quando a gente fala de uma maneira assim convincente, ou quando a gente realiza milagres também. Mas o clássico texto de Gálatas 5:22 vai dizer que, sobretudo, o poder do Espírito se manifesta quando a gente tem amor, paz, alegria. Veja, é tudo coisa mansa, né? Paciência. A gente é alguém bom e faz bondades. A gente é alguém fiel. A gente é manso. A gente tem domínio próprio. Veja como o poder do Espírito, ele não se manifesta muitas vezes com essa aparência. O reino de Deus não tem essa aparência que nós muitas vezes esperamos. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida espiritual e com a leitura que fazemos da palavra do Senhor. Mas o fato é que o Natal é o cumprimento de uma promessa. E é o cumprimento de que nós iríamos ser revestidos pelo poder de Deus. Então busque esse poder sobre a sua vida, diante das suas lutas, das suas aflições. Compartilhe essa verdade com outras pessoas. Que essa palavra possa te abençoar. Hoje nós teremos o Mais de Deus, todos lá às 19h30, buscando esse poder que vem do alto, por meio da vida de Jesus Cristo e do Espírito Santo sobre nós. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.